Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Carlos. Dr. Luiz Carlos, mais uma vez, muito obrigada por sua participação, por sempre ser solícito. Todo prazer que estamos aqui na Campos de Minas. Boa noite, Chaira. Boa noite, telespectadores da Campos de Minas. O Dr. Luiz Carlos é ginecologista e vai falar um pouquinho pra gente nessa área. Dr. Luiz Carlos, nós nunca falamos, né? Apesar do senhor ter vindo aqui imensas vezes, nós ainda não falamos sobre a gravidez tubária. Fala um pouquinho pra gente o que é a gravidez tubária. A gravidez tubária, realmente a gente nunca falou, é um assunto muito importante da obstetrícia. É uma causa de hemorragia, né? No primeiro trimestre da gravidez. O que consiste? A implantação do ovo da gravidez já formada fora do útero, do local uterino, né? Fora, porque a gravidez, o que é? A gravidez, o neném se aloja, o feto se aloja dentro do útero. E gravidez tubária ou gravidez ectópica, no caso, são outros lugares que nem o interior do útero. A mais comum que a gente tem é a gravidez nas trompas, né? Que é o grande número de gravidezes ectópicas. Mas há também a gravidez ovariana e a gravidez, inclusive, fora do útero, que é a gravidez abdominal. Então, há a gravidez no ligamento, na trompa, que eu falei que é a mais comum. Então, qualquer gravidez, qualquer gestação que é fora do interior do útero, ela é considerada ectópica. E quais são as causas, doutor Luiz Carlos? Tem várias causas, podem ser infecções tubárias. O que acontece? É algum mecanismo, por exemplo, na velocidade das trompas, ou mesmo até ela é mais comum também em pacientes que têm DIU. Há uma obstrução qualquer na condução desse ovo para intrauterino. Então, por exemplo, a trompa, o tecido da trompa torna-se mais devagar ali na mobilização desse ovo. E o que acontece? O ovo interrompe, para naquele local e desenvolve ali. O que acontece? Como não há espaço para esse ovo desenvolver, o que acontece? Acaba havendo um sangramento vaginal devido ao rompimento do tecido. Então, uma das causas, os sintomas mais comuns da gravidez ectópica é dor abdominal, né? E amenorreia, que é a falta de menstruação, e o sangramento. Então, se há um sangramento, você tem que pensar numa gravidez ectópica, além de você pensar também num aborto ou numa ameaça de aborto. E qualquer mulher pode ter gravidez tubária? Qualquer mulher pode ter gravidez. Ectópica. A gente fala muito da gravidez tubária porque é a mais comum, mas já tem vários relatos de gravidez no ovário, gravidez fora do útero, intra-abdominal, até no meio do intestino ali, já houveram casos de gravidez. A Leila, do bairro Guarda Amor, gostaria de saber qual a combinação sanguínea que pode causar problemas com o feto e a gravidez. O problema maior aí do sangue com gravidez, Leila, é a mulher ser o RH negativo. Sendo RH negativo, você tem que pedir um exame de Cumbres indireto de 2 meses para saber se há alguma sensibilização com o feto e a mãe. Quando houver o parto, tem que ser colhido o sangue do cordão umbilical e se o sangue do feto for positivo, essa mãe tem que tomar uma vacina para proteger as próximas gravidezes. Então, em relação ao grupo A, B, O, isso aí não tem tanto problema. O problema maior que a gente tem na obstetrícia aí é o RH negativo. A Ângela, do bairro Centro, gostaria de saber se uma pessoa que tem miomatose uterina e 60 anos de idade se pode operar para amenizar a cólica. Olha, nesse caso, é Ângela, né? Nesse caso, Ângela, miomatose uterina com 60 anos de idade, normalmente não se opera porque na menopausa, que é a última menstruação, e entrando no período do climatério, a tendência dos miomas é involuírem, é diminuírem de tamanho. Agora, se ela está tendo cólicas, pode ser até outro fator. Tem que ver o tamanho do útero. Se o útero estiver muito grande, os miomas muito aumentados, não tiverem diminuído o suficiente, até teria uma indicação cirúrgica.
mas realmente teria que se avaliar o caso. A Cláudia do bairro Girassol gostaria de saber se mamografia pode ser feita antes dos 40 anos de idade. Ela tem 37 anos e sente muitas dores. O que o senhor acha? Ela esperar os 40 anos ou ela já pode fazer? Não, Cláudia. A mamografia ela está indicada entre 35 e 40 anos que se faça uma mamografia. Então, se você tendo 37, tendo dores assim, eu te sugiro fazer realmente uma mamografia. Entre 35 e 40 anos. Tem 37, então está dentro da faixa. E depois que passar 40 anos, normalmente uma por ano. Mas entre 35 e 40 anos, uma mamografia deve ser feita. Antes dos 35, não, que o tecido do mama está muito exacerbado, então não dá para ver quase nada. Aí seria sugerido mais ultrassom. Ela diz que já fez 2 cesarianas. Sente muita dor debaixo da barriga na região do útero. Já fez ultrassom e deu tudo normal. Ela gostaria de saber se pode ser alguma inflamação ou o fato dela ter feito 2 cesarianas. Pode ser uma coisa que acontece, principalmente em cirurgias, que seriam aderências. Aderência, muitas vezes, a maioria das vezes, você não vê no ultrassom. Então, realmente, aderências são fatores de dores em pacientes que tiveram mais de uma cirurgia. A Fátima do bairro Bela Vista gostaria de saber quanto tempo dura o calor da menopausa e o que é bom fazer para ter uma menopausa mais tranquila. As mulheres passam aperto, né, doutor Luiz Carlos, com esse calorão. Realmente, onda de calor e fogachos é um negócio muito desagradável na mulher menopausada. Isso aí varia, tempo de calor não tem um tempo certo, é muito variável. A mulher deve tomar sol, praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável e principalmente usar um medicamento, ou à base de soja, ou um medicamento contra ondas de calor, ou próprio hormônio em baixa dosagem. Tem que procurar um médico e fazer esse controle. Não tem por que ficar com onda de calor sem tratar. E as mulheres, quando estão na menopausa, doutor Luiz Carlos, elas têm dificuldade com a relação também, não tem? Tem, porque a vagina, geralmente, com a falta do hormônio, a vagina fica um pouco mais seca, vai ficando mais seca. Então, o que eu sugiro para essas mulheres? Além de fazer uma terapia de reposição hormonal adequada, existem cremes de hormônio de baixa dose que podem melhorar essa secura na vagina, ou mesmo lubrificantes vaginais, tipo KY, o Intragel, que você lubrifica o pênis, lubrifica a vagina e tem uma relação mais amena. Então, tem recurso, né, doutor? Tem recurso. Mulher que estiver tendo esse problema não pode ficar assim. A Rosália, de Santa Cruz de Minas, tem 32 anos e está na 2ª gestação. Ela gostaria de saber se pode fazer a operação para não ter mais filhos. E a partir de qual idade pode-se fazer a operação? A Rosália está com quantos anos? 32. E o primeiro parto, ela falou se foi parto normal, cesárea? Não falou. Se o primeiro parto foi normal, no outro parto não pode fazer ligadura. Isso aí é lei federal, não se pode. Se já tiver sido parto cesárea, pela idade ela pode, apesar de a gente considerar que seria só na 3ª cesárea, mas pode se conversar sobre ligadura, porque 32 anos é uma idade que já pode ser ligada. Mas hoje em dia não pode mais fazer, me corrija, doutor. Não, quem tem parto normal, por exemplo, mulher que tem teve 2 filhos, está na 3ª gestação, ela teve os 2 partos normais. Ela não pode fazer cesariana para ligar. E se fizer cesariana, não pode ligar. Porque se ligar é contra a lei federal. Se houver alguma denúncia, a paciente e o médico podem ser denunciados. Mas e se ela tiver feito 2 cesarianas e na última quiser fazer a ligadura aí junto, pode? Aí pode. Aí dependendo do seu convênio, se o seu convênio liberar, o SUS às vezes não libera, mas às vezes convênios, por exemplo, a Unimed, vários Fusex, vários convênios podem liberar. E qual que é a idade mínima para poder fazer? Hoje a idade para ligar é 25 anos ou ter 2 filhos. Isso que é preconizado que pode se fazer ligadura. Antigamente falava 30 anos, hoje a idade é 25 anos. A Ana do bairro Matozinhos disse que o útero dela está um pouco inchado. Ela deve retirá-lo ou tem alguma outra solução? O útero inchado, Ana, pode ser, eu não sei se você tem filho, partos podem inchar o útero, aumentar o útero. Então, dependendo da causa dessa inchação, se for uma inchação muito pequena, não tem necessidade de retirar o útero. Eu sugiro, nesse caso, fazer um ultrassom vaginal para você ver realmente qual que é o fator de problema dessa inchação.
Então, Luiz Carlos, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Já deixo aqui meu convite mais uma vez, como sempre, te agradeço por me atender. Hoje, feriado, por ter vindo aqui, ter tirado as dos nossos telespectadores. Então, mais uma vez, muito obrigada. Você tem mais alguma consideração a fazer? É um prazer estar aqui sempre nesse programa que instrui tanto a população, a gente vê o retorno no consultório da gente, como que esse programa é assistido e como que é adorado. Obrigada, doutor Luiz Carlos. Seja sempre bem-vindo aqui, é um prazer te receber e continuar tirando dúvida dos nossos telespectadores. Obrigado, é um prazer. A todos que participaram, muito obrigada.